Alô amigos da tela grande, da tela 1, em toda a região do ABC. E alô os meus amigos da tela menor do computador que estão aí em todo o território nacional. Hoje nós vamos fazer um milagre aqui, no começo do ano. Qual é o milagre? Nós vamos trazer para o X da questão um resumo do que foi até agora a administração de Paulo Pinheiro à frente da Prefeitura de São Caetano. Cidade que tem o IDH dos melhores do país, para o bem ou para o mal. Pois bem, nós vamos fazer um resumo do que ele fez nesses últimos 2 anos. Mas o que é mais importante, o que ele vai fazer daqui para frente? Porque o senhor Paulo Pinheiro é candidato à sua reeleição à Prefeitura de São Caetano. E aqui está conosco, como sempre, o advogado, o vereador da Câmara Municipal de São Caetano e o comunicador Éder Xavier, que vai trazer a análise crítica e técnica dos problemas municipais de São Caetano. Eu estou recebendo aqui com satisfação o Nilson Bonomi. A última vez, prefeito, que eu vi o Wilson Bonomi assumiu a Secretaria de Governo, agora, do prefeito Paulo Pinheiro. Prefeito, a última vez que eu vi o seu atual secretário de governo, ele era metido a Superman, ele dizia que ele era o Rambo de Santo André. Sabe por quê, não? Não. Ele era secretário das Finanças, ele era secretário da Saúde, ele era secretário de governo do Zaidan, do prefeito Zaidan, o médico, pediatra. Ué, o Caboclo que é secretário de 3 secretarias, das mais importantes, Finanças, Saúde e Secretaria de Governo. Agora eu fico bobo de ver como o senhor tem capacidade de convencimento. O senhor convenceu um cidadão que foi secretário de 3 secretarias a trabalhar com o senhor numa única secretaria. Mas o senhor vai explicar isso daqui a pouco. Eu quero saber do senhor o seguinte. O governador do Distrito Federal recebeu o governo lá com um rombo de não sei quantos bilhões, né? E deixou 64 mil reais no cofre. O homem não consegue pagar funcionário público, lixeiro, está pedindo adiantamento para o governo. O senhor, quando assumiu a Prefeitura de São Caetano, o senhor disse que a administração que passou o governo para o senhor teria deixado uma herança dramática, porque há poucos meses, durante a campanha, a dívida da Prefeitura era de 3 milhões. Aí o senhor estava tranquilo, mas quando o senhor assumiu, o negócio chegou a 300 milhões em números redondos. Então, como é... Aí, evidentemente, o prefeito que assume devendo 300 milhões deve ter problemas. Eu quero saber como é que o senhor resolveu esse problema. Ou se o senhor ainda não resolveu esse problema, que era uma pedra no seu caminho. Olha, quando eu assumi em 2013, dia 1º de janeiro de 2013, eu não sabia do montante da dívida. Eu tinha uma noção, e até passado para mim, pelo ex-prefeito, que eu iria receber uma dívida de mais ou menos 100 milhões de reais. Quando eu vim assumir a prefeitura, fomos fazer o levantamento e depois eu fiquei sabendo que a dívida da cidade de restos a pagar que veio para a minha gestão foi de 263 milhões de reais, representando 33% do orçamento do município. Então, logicamente, pegando de surpresa, nós vamos ver daí em diante, porque o fato está consumado, a dívida está aí, não volta mais atrás, nós vamos ter que administrar essa dívida. E aí, junto com o meu pessoal da administração, fizemos gestões, pegamos os departamentos afins para que eles realmente provocassem e procurassem dar uma melhoria para
para a Prefeitura de São Caetano através dos serviços, sem que essa dívida viesse a nos prejudicar. Isso não foi possível, porque tinha a Justiça impondo na nossa administração a pagamentos de dívidas anteriores, como férias de professores, outras dívidas de restos a pagar que tinham que ser pagas logo, senão era multa diária. E aí nós ficamos realmente sem poder fazer tudo que nós planejamos através do nosso programa de governo a ser implantado logo no primeiro ano da minha gestão. Então essa dificuldade está tendo, nós estamos administrando essa dívida, pagamos mais ou menos 90 milhões de reais no ano passado dessa dívida herdada, ainda tem mais 100 e tantos milhões para pagar ainda. Nós estamos querendo saldar a dívida, mas na época oportuna. Então essas dificuldades todas nós estamos tendo, nossa equipe, nossos colaboradores estão vendo como equacionar, pagar a dívida e investir na cidade. Estamos investindo bastante nos serviços da cidade, a cidade já está limpa, a cidade está com a educação boa, está com a saúde boa, mas precisa melhorar bastante ainda. Todos esses serviços essenciais da cidade, nós estamos preocupados em querer manter e com a qualidade cada vez melhor. Para liquidar esse assunto da dívida, porque daqui a pouco nós vamos entrar no que interessa fundamentalmente, ou seja, os novos rumos da administração. E por que que o Nilson foi convidado para assumir a Secretaria de Governo do prefeito Paulo Pinheiro? Eu queria pedir, o senhor é vereador, o senhor é um advogado, tem uma das bancas mais importantes do ABC, vereador responsável pela fiscalização. Eu gostaria que o senhor comentasse tecnicamente esse negócio desta dívida. Doutor Éder Xavier. É o primeiro programa no ano de 2015. Ano em que metade do governo Paulo Pinheiro, que nós fomos definitivamente à rua, junto com Paulo Pinheiro, para materializar um ideário que nós sentíamos no eleitor sul-são-caetanense, um ideário de mudança. Então, 2015, primeiro programa, o X da questão, com o competente e experiente Ney Gonçalves Dias. E me faz a pergunta, o Ney, para falar tecnicamente. Ficando então tecnicamente, eu acho que os dados que eu vou passar é um grande desafio para aquele que você chamou do Rambo, o Rambo. Um administrador, um político poderoso, porque para comandar da cidade de Santo André, que tem um orçamento muito maior que o de São Caetano do Sul, será quase 800 mil pessoas, quase 200 quilômetros quadrados, aqui é 15 quilômetros, 150 mil pessoas. Então olha a responsabilidade lá. Lá em Santo André tem rua para asfaltar, tem escola para fazer, tem bairros, tem de tudo. Aqui está diferente. Mas é muito grande a responsabilidade de ajudar, de colaborar, para materializar o ideário que o Paulo pregou na rua e que a população espera do Paulo. Então, vamos ficar tecnicamente, dizer alguma coisa, que esses dados servem para o Bonomi falar alguma coisa para nós. O que eu vou apresentar aqui e falar, sou responsável do ponto de vista jurídico que for. E até para você que está ouvindo o programa aí, abro mão da imunidade parlamentar para você me processar, Auríquio. Porque eu vou repetir só as frases, o conceito, o que foi explicitado e assinado sob responsabilidade civil e penal. Pelos técnicos, o que eles fizeram, o que eles escreveram, os técnicos auditores do Tribunal de Contas. É só isso que eu vou reproduzir. Por isso que eu não temo nada para falar. Olha aqui. Análise do Tribunal de Contas do ano 2012 do senhor José Auríquio Júnior. Primeiro, no dia 30 de 12 de 2011, restos a pagar da Prefeitura de São Caetano do Sul não chegava a 7 milhões. Por quê? Porque em 2012, o senhor Auríquio ainda ia ser prefeito. Então estava tudo bem
equalizado contra as finanças públicas de São Caetano do Sul. Entretanto, no dia 31/12 de 2012, quando ele não vai ser mais prefeito, aproximadamente 300 milhões constatada pelo Tribunal de Contas. Dívida constituída a partir de maio de 2012, quando ele percebeu que Paulo Pinheiro iria ser o novo prefeito de São Caetano do Sul. Então diz assim o relatório, olha aqui, relatório da 7ª Diretoria de Fiscalização apontou o seguinte: peças de planejamento com previsões genéricas. As peças não podem ser genéricas, tecnicamente falando. Ney Gonçalves Dias, senhor prefeito, Bonomi. Porque se você fizer genérica os planejamentos, você faz o que quer com o dinheiro público. Então eles constataram que o Auríquio fez essa situação horrível para as finanças de São Caetano do Sul. Incompatibilidade das informações prestadas acerca das ações com a realização do dinheiro de São Caetano do Sul. Utilização de parâmetro financeiro para realizar metas como a LDO, tudo contrário à LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária do município. A lei de acesso à informação não foram divulgadas em sítios eletrônicos. Uma camuflagem para as contas de São Caetano do Sul, uma irresponsabilidade. O sistema de controle interno não produziu relatórios. Há uma afronta aos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, que obrigam o agente público a apresentar relatório mensal. Olha, houve um déficit orçamentário de 33,58%. É de uma ousadia ímpar. Nenhum administrador que conhece o mínimo de responsabilidade fiscal, Ney, pode ter uma ousadia dessa com dinheiro do povo. 33,58%. Eu quero só, para não alongar muito, dizer aqui o seguinte: o déficit orçamentário, em 2009, quando ele era prefeito, foi de 0,02. O déficit orçamentário era de 0,7 em 2010. Em 2011, equilíbrio. Mas em 2012, 0,07. Mas em 2012, 33,58% de déficit orçamentário. E aí acontece todos os tipos de demanda, apontado, reitero, apontado pelos técnicos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Como consertar isso? Só Rambo mesmo. Olha aqui, dívida a longo prazo, existência de parcelamento de multas emitidas pelo Ministério do Trabalho, devido a irregularidades. Isso não foi solucionado. Percentual recebido de 3,38 em relação ao saldo anterior, inferior à média de 80%. A aplicação de 115 de recursos do Fundeb demonstrando a contabilização inadequada da despesa. Até o dinheiro da Fundeb foi demonstrado na contabilidade da administração do Auríquio de maneira inadequada quanto às despesas. A saúde, glosa de 6 milhões na saúde. A ausência, olha só, a ausência de recolhimento dos encargos sociais sobre gratificação salarial. Multa de trânsito com problema, até as multas de trânsito ele captou o Tribunal de Contas. Então, eu preciso melhorar isso, mas alguém tomou multa e não teve que pagar. Pelo que se indica é isso, eu quero confirmar isso. Contribuição de intervenção no CID, não apresentou para o CID. Os royalties com problema, encargos do INSS também não recolhido. O subsídio de agente, pagamento de verbas indevida. Subsídio, no item, subsídio dos agentes políticos. Diz o Tribunal de Contas, os técnicos, o relator, a Câmara agora aprovou isso, mostrou que isso é verdadeiro. Pagamento de verbas indevidas a secretários municipais. Tem secretário que vai ter que devolver mais de R$500 mil. Demais despesas elegíveis para gasto com combustível com problema. Tesouraria, até o incêndio. Houve um incêndio em São Caetano, detonaram toda a documentação. Esse incêndio será que não foi premeditado? Justamente onde estavam os documentos, diz aqui o Tribunal Almoxerifado Central, que resultou em perda total do que estava armazenado. Problema na licitação. Licitação com problema, licitação até nos alimentos das crianças das escolas. Então, encerrando isso aqui os 3 auditores indicam que as contas devem ser reprovadas pela Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Então, a denúncia, diz aqui, vou ler aqui, denúncia do vereador Éder Xavier, que comunica irregularidades praticadas pela Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul referente aos restos a pagar de 2012. Foi a minha denúncia pelo Tribunal de Contas, foi concluída pela procedência da denúncia. Eu vejo, falando um pouco tecnicamente,
Olha, precisam misturar Rambo com Jesus Cristo para consertar isso. E aí não tem competência de Paulo Pinheiro, não tem competência de Alckmin, de Dilma, de Lula. Não tem competência de ninguém, não existe nenhuma primeira competência. É problema de não ter o dinheirinho para poder pagar. Você quer um pai aí, você quer mãe, quer fazer o melhor para o seu filho, quer dar carro, se você não tem nem comida você dá. E agora você vai responsabilizar um governo que você ajudou lá nas urnas para fazer a mudança? Então eu espero que esse ciclo de 2 anos, o Paulo Pinheiro, sem puxar saquismo nenhum, com documento na mão, foi para a cruz, foi crucificado. O Aurico deixou bombas de efeito retardado, apostando no quanto pior, melhor. E vamos acordar. Eu reitero aqui, viu? Ô Aurico, você não vai, eu rasgo o diploma. Você não está com problema só aqui não, pode aprovar as contas, fazer esses malabarismos que você está fazendo aí na Câmara Municipal, mas você tem problema na justiça comum. Ficha limpa não te aprova. Você destruiu as condições econômicas de São Caetano do Sul e pegou um Cristo para pagar a tua conta. Não vai pagar não. Prefeito, a função de um secretário de governo, no começo, ela tem o caráter de um arranjador em nome do prefeito, ou do governador, do presidente da República, um arranjador da casa para que a administração prossiga. O senhor teve 2 chefes de gabinete. Muito bem. Agora, quando o senhor convida o Nilson Bonomi para ser secretário de governo, fica implícito que o senhor pretende mudar, otimizar a sua administração nos 2 últimos anos de governo. Então eu queria pedir licença para o senhor e queria dar a palavra para o secretário de governo, Nilson Bonomi, que vai ser o seu otimizador. Ou seja, o senhor pensa, o senhor decide e o senhor manda executar e esse mando passa pela Secretaria de Governo. Nilson, por favor. Muito obrigado, Ney, pelo convite, Éder Xavier, prefeito. Sem dúvida nenhuma, o papel do secretário de governo é justamente esse. É a representação do prefeito perante a Câmara Municipal, é a articulação do prefeito junto à Câmara Municipal e os demais secretários. Então o prefeito me convidou para ser secretário de governo, porque esta não era uma atribuição da Secretaria de Governo. E justamente a palavra colocada é a que exatamente cabe nesta mudança, a otimização. A parte política da cidade de São Caetano não era exercida pela Secretaria de Governo. E aí o prefeito nos convidou para fazer tanto a interlocução com a Câmara Municipal, quanto com as demais secretarias, com o intuito de que o governo tenha uma maior agilidade. Sem dúvida nenhuma, o que o doutor Éder Xavier falou, o que o vereador Éder Xavier falou, implica muito na administração do prefeito Paulo Pinheiro, né? O prefeito Paulo Pinheiro pegou uma via toda esburacada. Tanto que se prova que em 2009, 2010 e 2011, né, tinha uma avenida pavimentada sem buraco. Ele pegou o pior caminho para se perseguir nos próximos 4 anos. E fez muito, viu, Ney? Doutor Éder. Tem algumas situações da Prefeitura de São Caetano que a população não tem conhecimento. Mas fazem-se 10 dias que eu estou na cidade, passando a ter conhecimento das ações que o prefeito Paulo Pinheiro fez, e ao longo desses 2 anos ele fez muito pela cidade. Ele precisa mostrar isso para a população, porque sem dúvida nenhuma, fazer o que já foi feito ao longo desses 2 anos, com uma dívida de quase 300 milhões de reais, 33% do orçamento, a população, a gente falando tecnicamente, talvez não tenha conhecimento, mas é um investimento. Hoje São Caetano, 50% do que as pessoas dizem de 1 bilhão de reais, 1 bilhão e 100 milhões de reais de orçamento, 50% é folha de pagamento. É o funcionário que tem que receber o pagamento em dia, 13º, férias. O custeio é que faz a maior parte da folha ser consumida. Sobra muito pouco para investimento. E o que sobra para investimento, o prefeito herdou de dívida para a cidade de São Caetano.
Então eu vejo que tem algumas ações que infelizmente não foram colocadas em prática. Não é por inoperância do governo, não. O governo fez muito. Eu acho que o que o governo fez, ele fez até além do que ele poderia fazer, com a capacidade de investimento prejudicada do jeito que está a cidade de São Caetano. Então, o prefeito me convidou para ser secretário de governo justamente com isso, para a gente colaborar, para que a gente possa fazer o crescimento da cidade de São Caetano cada vez melhor e mais rápido, e também o cumprimento do plano de governo, que não é só proposta vazia que foi feito ao longo da campanha eleitoral, não. Eu acho que o político ele tem que prometer e cumprir, e o prefeito Paulo Pinheiro tem uma determinação em fazer isso, em cumprir o seu plano de governo. E sem dúvida nenhuma, foi falado que o prefeito vai para a reeleição. Nós vamos trabalhar incansavelmente, 24 horas por dia, 365 dias deste ano, para que o prefeito Paulo Pinheiro seja reeleito prefeito da cidade de São Caetano. Eu já rodei por aí e eu soube que o prefeito Paulo Pinheiro andou mexendo aí negócio de semáforo, andou fuçando aí com semáforo, andou mexendo na segurança, andou mexendo na saúde. E era semáforo, segurança, saúde e limpeza. Fiquei sabendo. Não fiquei sabendo em detalhe porque ele não conta para ninguém, né? Quero saber o seguinte, o fundamental é o seguinte: quais são os rumos que o senhor pretende imprimir? Quais são os caminhos que o senhor quer percorrer agora a partir do seu terceiro ano de mandato, prefeito Paulo Pinheiro? O senhor vai responder daqui a 30 segundos. Agora vamos tomar café. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não deixo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho. Mereci uma foto na página de esporte. Não, esporte não. Capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão. No destaque? Não. O que interessa é destaque. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano. Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. Amigos da tela grande, amigos da tela pequena de todo o Brasil, prefeito, eu gostaria só de segurar um pouquinho aqui, porque o senhor vai falar conosco o ano inteiro, não tem problema nenhum. É que eu quero destrinchar esse negócio da dívida, o que ela representa. Eu quero voltar um pouquinho, porque fala-se aí, prefeito, na padaria eles falam que o senhor recebe 1 bilhão e 100, o orçamento é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Aí o senhor vem e diz, não, eu só recebo 800 milhões. Então vamos esclarecer isso, Éder. Você que é vereador, por favor, Éder Xavier, vereador da Câmara Municipal de São Caetano, eminente advogado e comunicador. Eu gostaria que o senhor discutisse com o novo secretário de governo sobre esse negócio da dívida, o que realmente recebe, o orçamento quanto é, e parece que o senhor tem um problema de funcionário público, que tem uma folha de pagamento, porque o prefeito já mencionou isso várias vezes e também passou de raspão aí. Parece que tem... O prefeito disse que gasta muito dinheiro aqui com funcionário público. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse, por gentileza, essa questão. Eu, então, segundo a experiência do Ney Gonçalves Dias, me dirijo ao secretário que tem uma responsabilidade de colaborar
como prefeito, como ele disse, junto ao secretariado, fazendo esse secretariado trabalhar e junto aos vereadores politicamente, né? Que possam agir politicamente, consciente. Então eu digo, a princípio, o seguinte: nós herdamos, segundo o Tribunal de Contas, como já dissemos no bloco anterior, 300 milhões quase aproximadamente 300 milhões de dívida a pagar. Reitero, dívida constituída pelo José Aurico Júnior a partir de maio, segundo o tribunal, maio de 2012. Então nós pegamos uma situação caótica. Aliás, numa consulta que nós fizemos ao Tribunal de Contas, o senhor José Aurico Júnior é o campeão do estado de São Paulo, entre os 645 municípios, de ousadia de afrontar a lei de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que você pode fazer dívida, pode deixar resto para pagar, mas tem um dinheirinho no banco. Enganou o prefeito, o seu José Aurico Júnior, falou que ia receber uma dívida só de 100 milhões, quando na verdade é 300 milhões e não tinha dinheiro no banco. Mas isso já foi comentado, só reitero que é o Tribunal de Contas que fala isso aqui. Então, o importante do Bonomi, prefeito, o seu acerto, porque nós podemos fazer alguns comparativos para a população que não foi feito. Prefeito Paulo Pinheiro, a comunicação da sua administração nos 2 últimos anos foi uma deficitária. Ney, você é um comunicador. O povo de São Caetano não sabe o que era essa dívida de forma de direito, correta, clara, perfugente, embasado nos técnicos do Tribunal de Contas. Não sabe o que é que esse Paulo Pinheiro herdou. Não sabe as conquistas. A comunicação foi ruim. Vamos ver se agora nós conseguimos comunicar a verdade. Porque é muito fácil a oposição de falar assim: Paulo, você não é competente, está falando da dívida. E nós não rebatemos isso. Não é falta de competência, é falta de dinheiro. Porque deixaram as bombas de efeito, o Aurico deixou as bombas de efeito retardado para explodir no colo do Paulo Pinheiro. Segundo o Tribunal de Contas, não é política, partidário. Então, por que é bom o Bonomi? Bonomi, nós temos uma cidade, São Caetano do Sul, onde eu nasci, sou vereador. Eu nasci aqui na Rua Taipa 611, tenho 61 anos de São Caetano. Quero dizer para você o seguinte: nós só tivemos 8 prefeitos. Nessa cidade não teve nunca oposição. Sentava o prefeito lá no Sequal e falava: agora o próximo é você. Não é mesmo, ô Braido? Agora vem o Tortorello. Aí o Tortorello, agora vem o Dadá. Agora volta o Tortorello. Agora vem o Aurico. Camarada sentava lá, não tinha oposição. Agora vai ter oposição. Ótimo pro povo de São Caetano do Sul. Porque é na oposição e na luta que a gente conquista as coisas que o povo quer. Então, Bonomi, você vê só. Nós temos em São Caetano do Sul 10 bilhões de litros de água. Para este prefeito, que pegou como dívida o Paulo Pinheiro, por causa dos livros, com o problema todo, água nas piscinas, porque tem 16 clubes abertos em São Caetano do Sul. 16 clubes que são próprios públicos, para prefeito administrar. Luz, água, empregado, funcionário, grama do campo de futebol e 10 bilhões de litros. É o maior parque aquático da América Latina. Administra aí, prefeito. Santo André, por isso que esse comparativo, Santo André parece que tem 5 clubes. Nós temos, povo de São Caetano, você tem que saber que nós temos 156 mil habitantes com prédio, tudo pronto, São Caetano. Tudo asfaltado, viu, Ney? Tudo asfaltado, luz, água, tudo. Escola, hospital. Então nós temos tudo prontinho. Falta a gestão, muita sacanagem com o dinheiro público, essa é a verdade do Tribunal de Contas. Então, Bonomi, olha só, veja bem. 5 clubes, parece que são 16 clubes, parece que Santo André só tem 5 clubes públicos. Funcionarismo público, quase 10 mil funcionários públicos em São Caetano do Sul, para 156 mil pessoas, com toda a infraestrutura e todos os próprios públicos, pronto. Parece que tem 14 mil em Santo André, com quase 800 mil habitantes e não sei quantos quilômetros quadrados. Como é possível? Nós temos chegado nessa situação, porque não teve oposição em São Caetano. Agora, pega todo um histórico de 65 anos de emancipação, o Aurico premeditadamente explode as contas com uma ousadia contra a lei e joga no Paulo Pinheiro. Resolve aí, Paulo. Bonomi, nós gostaríamos de uma análise sua, acho que seria importante o povo de São Caetano do Sul, nessa comparação entre esse descalabro, essas coisas inusitadas, que não acredito que possa ter em lugar nenhum. Não estamos nem falando de corrupção, daquilo que é generalizado no Brasil, mas da ousadia de deixar tão claro, com documentos assinados, uma dívida dessa e todo inchado o Estado, o município, de funcionários públicos, de responsabilidade com os clubes, de responsabilidade com as escolas, de responsabilidade com a saúde.
5 hospitais. A ONU diz que nós temos que ter 350 leitos, Ney, para uma população de 150. Nós temos aqui 1.000 leitos ou mais. Mas tudo desengonçado, tudo atrapalhado, não é mesmo o Hospital São Caetano? Agora, vocês quiseram mudar? Agora que o Paulo veio mostrou a realidade dos fatos. Não está escamoteando, está contando a verdade. E para fazer oposição, para falar bobagem, para falar coisa inconsequente, é fácil. Procura no tribunal. Eu queria pedir para a produção depois, quando fizesse esse programa, botar lá como é que chama? GC, assim, para que o povo possa entrar no Tribunal de Contas. Vamos ver se é conversinha do vereador Hélio Xavier, conversinha do Paulo Pinheiro, da administração, ou se é o Tribunal de Contas. Entra lá. Então, Bonomi, você pode fazer uma análise dessa desproporção entre habitantes, espaço territorial, orçamento, que não é de 1 bilhão, porque é fácil, viu, Ney? Porque vai entrar 1 bilhão, eu gasto o que eu quero, e faz confusão com a lei de responsabilidade fiscal. Então fala que vai entrar 2 bi, vai entrar 2 bi. Então eu gasto 1 bilhão, eu gasto. E depois eu falo que não entrou, para fazer confusão, como está atestado aqui, que está atestado aqui, ó, as peças de planejamento com prevenções genéricas, isso que é genérico. Falou que ia entrar 2 bi, 1 bi e pouco, 1 bi 200, quando na verdade nós sabemos hoje com os técnicos do Paulo, dessa administração, que é 800 milhões que entra. Porque o Paulo está querendo fazer uma administração clara, cristalina, como ele prometeu na rua. Bonomi, então você tem uma grande responsabilidade em colaborar com o governo na comunicação e colocar as verdades históricas de São Caetano do Sul. Porque você pode comparar com Santo André. Você tem uma base para falar sobre a história administrativa de São Caetano do Sul, que tem 65 anos só de emancipação. Era uma vila de Santo André, da cidade onde você veio. Sem dúvida nenhuma, vereador, o comparativo é uma discrepância muito grande, né? Mas eu quero falar um pouquinho, inclusive, eu vou usar a sua palavra, inusitada, né? A partir de maio foi que começou a se construir esse déficit na cidade de São Caetano, né? E o Paulo Pinheiro, o prefeito Paulo Pinheiro, ele foi adversário, né? E como você disse há pouco, nunca teve oposição. Então hoje nós temos oposição, porque um grupo ganhou e o outro grupo perdeu, né? Então, notoriamente, será que foi construída esse déficit, né, todos esses problemas a partir de maio, com qual intenção? Essa é a realidade que nós precisamos também ponderar e ver, né? Porque poderia ter sido também uma sucessão. O prefeito Paulo Pinheiro ganhou a eleição brigando contra tudo e contra todos, né? Brigou com a máquina, brigou com mais de 18 partidos que lá na outra coligação tinha, né? Uma falta de apoio muito grande, até por ser adversário, e é o que você disse, saiu um prefeito e entra o outro por determinação ou por colocação, né? Agora, sem dúvida nenhuma, os comparativos absurdos, né? Aqui nós temos 15 km², Santo André nós temos 180. Nós temos lá 164 comunidades que nós precisamos fazer reurbanização. Aqui não tem nenhuma. Lá nós temos várias ruas que não estão asfaltadas ainda. Aqui praticamente a cidade está toda asfaltada, né? O saneamento, né? Ligação de água nas casas. Enfim, aqui tem toda uma infraestrutura já pronta na cidade inteira. Então é gestão. E por que o Paulo Pinheiro... o prefeito Paulo Pinheiro não conseguir fazer gestão nesses 2 anos? Reitero, o prefeito fez muito pelos percalços que deixaram, pelas bombas de efeito retardado, como o senhor falou, vereador, que ficou para o prefeito Paulo Pinheiro. Vou citar aqui o que é planejamento, o que é fazer gestão. O prefeito Paulo Pinheiro foi o primeiro prefeito a começar a distribuição do uniforme escolar de forma planejada. Coisa que nenhuma cidade consegue fazer. Antes do início das aulas, o prefeito Paulo Pinheiro vai entregar os uniformes para os alunos. Isso é gestão, isso é preocupação com o munícipe, isso é preocupação com a população. Os alunos vão todos uniformizados para a escola, vai iniciar as aulas. Então isso daí a gestão do prefeito Paulo Pinheiro se preocupando, né? Vou falar um pouco do orçamento. O orçamento previsto de 1 bilhão e 100 milhões de reais não quer dizer que será arrecadado 1 bilhão e 100 milhões de reais. É genérico, como o senhor disse, é uma previsão. Todos os administradores o ano passado reclamaram dos recursos, dos repasses. Enfim,
A gestão ela tem que estar atenta a todas as mudanças que acontecem no mercado. Há pouco o Ney Gonçalves estava dizendo, o prefeito tem umas atribuições que não tem, por exemplo, um presidente da República. Mas proporcionalmente falando, a preocupação em atender o munícipe que chega numa unidade de saúde, ela é talvez até maior do que os índices do dólar, está subindo ou descendo. Nós estamos cuidando de vida, o prefeito tem o dever de administrar a cidade para que as pessoas tenham cada vez um melhor atendimento. E é isso que o prefeito Paulo Pinheiro priva muito. A gestão do prefeito, por determinação dele, é justamente se preocupar com as melhorias da cidade. Com a transparência. Com o atendimento à população, sem dúvida nenhuma, com a transparência. Contar o que aconteceu, né? Então isso daí é a otimização. É justamente essa atividade que é um pouco do meu papel. Não é papel de Rambo, de salvar a cidade ou não salvar a cidade. Sem dúvida nenhuma, a Secretaria de Governo, assim como as demais secretarias, a responsabilidade é muito grande. E vou reiterar a minha fala. O meu trabalho, o meu propósito é fazer o melhor, lógico que sobre a batuta do prefeito Paulo Pinheiro, para a cidade de São Caetano. Este é o meu objetivo aqui na cidade. Prefeito Paulo Pinheiro, ficou claro que o senhor passou 2 anos arrumando a casa, mas também fazendo realizações. As pessoas que acham que as realizações não foram muitas é porque estão mal informadas ou foram mal informadas. Até eu sou mal informado. Quando eu falei aqui do semáforo, eu esqueci o mais importante que o prefeito Paulo Pinheiro fez. Viu isso? O mais importante foi a queda da criminalidade, que é uma coisa fundamental. Prefeito, fala para o seu povo aí. Agora, você tem um negócio bom, você tem uma vantagem que você vai levar dessa história aqui. Você vai falar agora sobre os novos rumos. Você leva uma vantagem. O prefeito foi durante 20 anos vereador. Então, teve contato com a população, com os problemas da cidade. Mas o prefeito tem 2 coisas que ninguém tem em São Caetano. O prefeito é o sujeito mais querido de São Caetano. Por causa da sua vida pública? Não. Por causa da medicina. Não há casa em São Caetano do Sul onde não tenha uma pessoa que foi cliente dele como médico. Porque ele está há 30 anos dedicando para cuidar da saúde do povo dessa cidade. Prefeito, por favor. Obrigado, Ney, por dar essa oportunidade. Na realidade, como você falou, puxando um pouquinho antes, sobre a segurança, nós investimos bastante na segurança. Foram 9 milhões de reais que investimos em segurança. E essa política, logo desde o início da minha gestão, foi unir as 3 áreas de segurança. Unir a polícia militar, a polícia civil e a guarda municipal. Esses 3 equipamentos de segurança foi o que deu esse bom resultado na minha administração. Esses 3 órgãos realmente se engajaram tanto, fizeram tanto, que hoje, como você já bem falou, a diminuição da criminalidade é patente. Antigamente sempre se falava da falta de segurança que tinha na cidade de São Caetano do Sul. E na minha época de campanha, quando eu estava em campanha eleitoral, o que mais a população reclamava e o que mais estava na pesquisa era a falta de segurança na cidade. E hoje, graças a Deus, graças às pessoas envolvidas na área de segurança, o que eles fizeram de melhoria, o que a criminalidade caiu, foi devido ao meu empenho e ao empenho desses órgãos em querer dar para a população de São Caetano do Sul essa sensação de segurança. E esses 48% a menos na diminuição da criminalidade é fruto desse esforço do governo municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Então, esse empenho é que fez com que hoje não se fala tanto em criminalidade em São Caetano do Sul.
caíram bastante os índices de criminalidade, devido a esse esforço que o governo municipal impôs na cidade. E todas as outras áreas melhoraram, tanto a área de saúde, a área de segurança, como já falei, e a infraestrutura da cidade realmente está à vista da população. A cidade está limpa, a cidade está boa, a cidade está gostosa de se viver, mas não basta e não tem que parar por aí. A nossa intenção, a nossa vontade é de cada vez fazer mais. Outros governos fizeram a sua parte, mas eu quero fazer a minha também. Deixaram um legado para São Caetano do Sul de prestação de serviço. Eu quero deixar igual ou melhor. E a nossa função na administração é essa, melhorar cada vez mais as administrações de todas as administrações que tem no meu governo, tanto na área de saúde, na área de segurança, na educação, na infraestrutura de uma maneira geral. E a população me ajudando, São Caetano vai ser uma cidade cada vez melhor. Prefeito, nós estamos no começo do ano. O senhor é chefe de família também, então o senhor sabe, embora os filhos sejam todos adultos, mas o senhor sabe por experiência que essa aqui é uma época que as mães ficam desesperadas, os pais ficam desesperados. Se a mãe vai na escola, recebe uma lista, tem que comprar isso aqui, quer dizer, vai para 25 de março, vai para não sei, é uma loucura. Existe agora, prefeito, até uma legislação especial, quer dizer, a escola não pode cobrar de mim álcool, grampeador, papel higiênico, sabão, porque isso é problema da escola. Foi até criada uma legislação para esse negócio, de tão importante que é. Ou seja, o mês de janeiro é o calvário dos pais e das mães na compra de equipamento escolar. O uniforme, então, o ano passado não serve mais, a criança quer dizer. O secretário de governo, Nilson Bonomi, falou en passant da entrega de uniformes. Eu gostaria que o senhor falasse disso, porque agora é que vai ser entregue o uniforme. Isso foi uma preocupação nossa logo desde o início da gestão. Infelizmente, em 2013, nós fizemos gestões para que o uniforme saísse logo no início do ano. Mas, infelizmente, através das licitações que nós promovemos, foi barrado. Pessoas interessadas em querer que as licitações não saíssem, entraram na Justiça, no Tribunal de Contas, para emperrar. Essa é a oposição, né, prefeito? Essa é a oposição. Do quanto pior, melhor. Que eles acham que se eu não fizer, minha administração não fizer nada, eles podem, no final dos meus 4 anos, dizer, tá vendo, ele não fez nada. Mas eles querem contribuir para que eu não faça nada. Mas, infelizmente, essas pessoas que trabalham contra, a população já está sabendo. Graças a Deus, São Caetano do Sul é uma cidade politizada, onde o nível de conhecimento político é maior, onde a escolaridade é maior, que dá para perceber esses malfeitores da cidade, onde quando fizeram o que poderiam fazer pela cidade e o que deixaram de fazer e o que deixaram de legado para a cidade negativo, que foi essa dívida que eu herdei, não é possível um gestor que de 2013, de 2011 para 2012, praticamente as finanças estavam em ordem. No ano de 2013, a dívida ficou por 263 milhões. Cresceu tanto. Com que propósito? Para não me deixar fazer nada na minha gestão, porque perto já da eleição já sabiam que iam ser derrotados. E aí começou a fazer dívida. Prefeito, me dá licença um pouquinho. Mas deixa eu só quero fechar o negócio aqui do uniforme. Não, mas antes de falar do uniforme, está falando da dívida, é importante. Nós, hoje, não é o prefeito Paulo Pinheiro que fala, não é o Éder, é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, através dos auditores, do conselheiro relator e da Câmara,
que a dívida de quase 300 milhões de reais foi constituída a partir de maio de 2012. Isso é alguém que quer... 10 meses, né? Em 10 meses. Mas não maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 7 meses. Em 7 meses, a dívida cresceu para quase 300 milhões. Isso é alguém que gosta de São Caetano do Sul, que alguém pode querer que vote? Desculpe, prefeito, é porque essa luta minha há tanto tempo, a representação é minha no Tribunal de Contas então eu fico muito entusiasmado quando o senhor também, com emoção que eu percebo, eu lhe conheço pessoalmente já há algum tempo, o senhor fala, é possível querer que eu fizesse um bom governo deixando isso? Quando o senhor fala isso, então eu fiz a interferência, você me perdoe, não, viu? que Porque é uma coisa histórica, nunca aconteceu isso em São Caetano. Aí agora do uniforme, lógico. E voltando Como é que ficou a batalha jurídica lá, das ações que entraram na justiça? Felizmente esse ano deu para dar os uniformes, isso é coisa, como já falou, No prazo. Agora no o senhor prazo, vai dar no prazo. No prazo que eu Agora. queria. como eu queria Em já 2000, dar em 2013. Já fazer isso em 2013. Agora, em 2015, nós vamos dar no primeiro dia de aula os uniformes escolares. E o kit escolar, no mês de fevereiro, também nós vamos tentar conseguir dar no mês de fevereiro ainda o kit escolar para os alunos. Isso é coisa inédita aqui na região do ABC. E isso foi um esforço direto das pessoas envolvidas para que o uniforme escolar saísse no primeiro dia de aula e o kit escolar também. Então, graças a Deus, já está sanado esse problema. Os alunos já vão ter os uniformes deles, os pais, com essa preocupação que teve no ano passado, Não vai ter ficou esse ano agora. essa dúvida para esse ano, mas já estou esclarecendo, já estou tranquilizando os pais para dizer que não se preocupe, porque no primeiro dia de aula, seu filho já vai estar recebendo o uniforme escolar. E essa realmente é uma satisfação que eu tenho que dar para os pais que têm alunos nas escolas do município, e que essa tranquilidade ele vai ter, vai saber que seu aluno, seu filho vai ter uniforme, é um kit de material escolar que ele vai ter para o ano inteiro. Só para complementar a fala, me perdonem, também houve uma grande luta jurídica para que os kits de material escolar também fossem entregues em fevereiro. Eles não queriam deixar. Também não. A licitação foi concluída agora, recentemente, no apagar das luzes, agora, no início do ano. Então, a de uniforme escolar foi concluída o ano passado, e a de material escolar, que é o que o prefeito citou há pouco, ao longo do mês de fevereiro, com certeza os alunos estarão recebendo também. Que aí os pais não terão a preocupação, né, que São Caetano tem essa peculiaridade de dar o kit de material escolar. Pois bem, a Casa de São Caetano do Sul está entrando nos eixos com a compreensão do povo. Eu quero agradecer o prefeito Paulo Pinheiro, eu quero agradecer o secretário Nilson Monão, secretário de governo. Eu tenho certeza de que vamos nos encontrar mais vezes durante este ano. Agradeço a disponibilidade dos senhores. Eu queria pedir ao vereador, advogado Éder Xavier, o senhor tem 1 minuto para encerrar o programa. Por favor. Bom, uma satisfação enorme em poder estar aqui no X da Questão, iniciando o ano 2015 e dando um testemunho. Luto pela independência, para ser independente. Subserviência não é nada mais moderno na política, ser subserviente. E há uma independência natural, constitucional entre executivo e legislativo. Paulo Pinheiro lutou nesses 2 anos para cumprir aquilo que as urnas mandaram mudar. E enfrentou com dignidade, com uma característica muito humana, para bem de São Caetano. Se tivesse talvez umas características do Éder, a gente incendiava essa cidade. Mas o Paulo foi humano, de acordo com as nossas características de São Caetano do Sul, de gente pacífica. Enfrentou o calado. E eu quero aqui, então, agradecer a presença do Nilson. Tenho politicamente, com independência, certeza de que o Nilson tem uma grande responsabilidade, mas, por outro lado, ele também tem uma grande experiência e que São Caetano entra, a partir de agora, 2015, numa outra fase para cumprir aquilo que as urnas mandaram. Então, eu fico feliz de estar nesse programa
iniciando ou reiniciando, com as soluções que o Paulo já deu administrativamente para São Caetano do Sul, com a dívida e outros problemas, um novo período da administração, que nós vamos juntos, com experiência, dedicação e compreensão do povo de São Caetano do Sul, materializar os ideários que o povo exigiu nas urnas. Fico feliz, reitero a felicidade de ter vocês no programa X da Questão, que nós já fazemos há algum tempo com o experiente, denodado, aguerrido, firme e forte, Ney Gonçalves Dias. Uma satisfação enorme estar com vocês. Obrigado.